Olá, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Hoje, de frente com a Vivi, eu vou receber o professor doutor Bruno Pardal. O Bruno, ele é professor da Unifei, né? E o tema da nossa live de hoje é sustentabilidade e as ações de prevenção ambiental que estão ao nosso alcance. Boa noite, Clara, Solon, Luzia, Silvia. Boa noite, Daia, tudo bem por aí? Vamos esperar agora o professor Bruno entrar. Espero que vocês gostem bastante do tema. É um tema bem atual, né? E que a gente pode fazer muito pelo nosso meio ambiente se a gente conhecer sobre o que é sustentabilidade e tudo que a gente pode fazer para poder melhorar. Boa noite, gente. Bruno. Vamos aguardar o Bruno. Boa noite. Olá, professor Bruno, tudo bem? Bem, Como que você está? tudo certinho também, graças a Deus, Então tá bom. caminhando bem. Que bom que você aceitou o nosso convite aí para esse bate-papo. Quero já de primeira mão agradecer. Eu sei que você está numa correria danada aí, né? Mas conseguiu arrumar um tempinho para vir falar para a gente sobre sustentabilidade, sobre as nossas ações, né? O que a gente pode fazer para poder ajudar o nosso meio ambiente. Né? Todo mundo fala sobre sustentabilidade, mas então não tem outra pessoa melhor para poder falar sobre isso do que você. Então, em nome de toda a Projeto Vida, Academia Personal Trainer, eu quero te agradecer de coração, viu? Cara, agradeço o convite e é um prazer poder falar sobre isso e no momento que é fundamental da gente discutir esses temas, porque senão aconteceu, não vai tirar nenhum proveito e isso vai acabar acontecendo complicações maiores, né? Então é bom a gente entender bem o que é o contexto, o que está acontecendo, para a gente poder ter frieza necessária para ter a compreensão do que está acontecendo e saber caminhar de uma forma mais serena, mais sensata, que é Sim, importante com certeza. para o planeta mesmo. Porque todo mundo está falando de sustentabilidade, está falando de meio ambiente, mas apesar da gente ter aí a internet ao nosso favor, para a gente poder fazer pesquisas, né, para conhecer um pouco, para saber que tipo de ação que a gente pode fazer, muitas pessoas também não têm essa possibilidade, nem talvez nem o interesse em procurar, né? Então, sabendo de uma pessoa tão competente quanto você, eu acho que já vai acender aí umas luzes na cabeça de todo mundo para que a gente possa fazer o nosso melhor. Porque se a gente não fizer algo, a gente vai sofrer consequências muito grandes, né, Bruno? Vai sim. E é o que a gente está vendo já acontecendo ao redor do mundo já, né? Agora é o primeiro evento global assim que a gente tem, mas eventos menores estão acontecendo ao redor do planeta já tem muito tempo, né? O mar subindo, o buraco na camada de ozônio, contaminação de água, de atmosfera, tudo isso mostra que o ser humano tem pouco cuidado com o planeta que vive. E também é bem inconsequente em achar que as suas ações não vão causar resultados a curto prazo, né? Que às vezes a pessoa pensa que vai fazer agora e quem vai sofrer vai depois, ele não vai estar vivo para ver. Já ouvi pessoas falando isso, mas isso é um egoísmo muito grande, né? E mostra que ainda a ignorância é um fator que complica demais a vida aqui no planeta. E é algo que é mutável, né? Isso é bom que dá para mudar. Com certeza. Bruno, mas então eu queria, eu estou te conhecendo hoje, né? A gente trocou uma conversa aí pelo WhatsApp quando eu fui fazer o convite para você, mas eu queria que você se apresentasse, Uhum. que você falasse para a gente quem que é o professor, o Bruno, né? Bruno Pardal, em que área que o Bruno está atuando, se o Bruno tem alguns projetos
e de que maneira que hoje nós, cidadãos, podemos te ajudar nesses seus projetos aí. Então, fica à vontade para você falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória aí. Tá bem. Hoje eu sou professor na Universidade Federal de Itajubá. Estou aqui em Itajubá tem quase um ano, mas eu nasci na zona leste de São Paulo, no Jardim Elba, uma periferia de São Paulo. E lá onde eu cresci foi conhecendo o lado mais pesado humano, assim já. Violência policial sempre muito forte, poluição, desigualdade social, falta de comida, falta de acesso. E parece que caiu. Tudo isso foi algo presente na minha infância e durante o meu crescimento. E ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de estudar em escola particular, que meu pai, eu era bolsista de natação, judô. Meu pai e minha mãe davam jeito lá, se apertava. Aí eu tive uma formação em escola particular. E aí depois eu consegui me dedicar e entrei na universidade pública. Eu fiz engenharia de materiais na USP de Lorena. Aí eu fui para lá em 2006. E aí chegando na universidade pública aconteceu uma coisa que eu fiquei bem intrigado. Primeiro, a falta de melanina na sala. Eram 40 alunos e eu e mais um, nós éramos os pretos de lá, não tinha? Você vê que o perfil era ou branco, loiro, não tinha assim, um perfil mais europeu assim, de pessoas, né? Então aí você vê, quem era de escola pública eram 4, e aí dos 4, 2 era preto ou pardo. Então mostra que a universidade pública ainda é um espaço elitista, não por selecionar, assim, falar você, não, o outro. Mas é por conhecimento. Então, quem tem condição de estudar, de fazer um cursinho, estudar mais tempo, ingressa na universidade pública, enquanto que muitos de periferia, meus amigos lá, nem sabem o que eu fazia. Eu tentava explicar, eles não entendiam, porque é um mundo inacessível, assim, né? Então, por mais que está em São Paulo, tem acessos, mas é restrito muito ao ambiente visto, né? Então, isso é uma coisa que complica demais. E assim que eu fui para Lorena, eu percebi que lá também não existiam projetos de extensão universitária para atender a cidade. A universidade e a cidade eram ambientes distantes, assim mesmo. E aí foi lá que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento social. Em 2006 eu fundei um cursinho lá em Lorena, um cursinho comunitário, que eu também estudei em cursinho comunitário quando eu fui para a universidade. E aí em Lorena eu fundei um cursinho comunitário junto com alguns amigos. E aí a gente começou a trabalhar com formação de crianças para prestar vestibulinho e vestibular, né? A gente teve quase em 2 anos e meio, a gente teve 450 alunos. Foi bastante gente. Nossa. E aí teve aluno aprovado, teve de tudo, assim, né? Foi coisa bem legal. E aí em 2007 eu comecei a trabalhar com educação ambiental, que aí eu nasci em São Paulo, mas a minha família veio do sertão da Bahia. Eu sou descendente de africano e índio. Aí eu tenho bastante vínculo com a terra, por mais que eu não tenha crescido assim na floresta, mas vim na favela, mas isso já estava dentro, assim. Então foi uma coisa muito natural de eu ir buscando assim e o conhecimento explorando, assim. Eu acho que foi algo que foi sendo desenvolvido e a gente vai entendendo melhor as coisas, né? E aí desde 2007 eu trabalho com educação ambiental, recuperação de áreas degradadas. Aí eu fui vendo, assim, as coisas que aí vem da minha família, assim, que veio lá do sertão da Bahia, minha mãe tinha dificuldade, ela andava 2 quilômetros para buscar água, aí passava fome, lá em São Paulo vi muita gente passando fome também. Eu pensava, como é que isso acontece, sendo que a gente está num planeta que você tem água, você tem solo para plantar, mas o que acaba com isso tudo? É a nossa cultura de supremacia que quer fracionar, né? Não deixa as pessoas ter acesso à informação, desenvolver conhecimento, e aí fica muito dependente de mercado, dependente da televisão para ter opinião. Tudo isso a pessoa vai ficando limitada e restrita ao que é oferecido para ela, né? Então daí eu comecei a trabalhar para entender esse cenário e fui vendo que é possível mesmo alterar os ambientes depois que as pessoas mudam. Isso foi uma coisa que eu fui percebendo ser uma ferramenta. E aí eu fui começar a trabalhar com agrofloresta e permacultura, que são 2 linhas de ciência também, são áreas de pesquisa,
só que são muito antigas já, é coisa que os índios já faziam, que é viver em harmonia com a natureza e você compreender os processos, como que a floresta cresce, como que é o ciclo da água, como que é o ciclo dos alimentos, de coletar uma semente, cultivar ela, época de colheita. Então são saberes antigos da nossa espécie que foram quebrados, assim, né? A gente teve um quebra muito forte, que foi, principalmente aqui no Brasil. A gente tem uma cultura que ela foi feita em cima de escravidão e misturar várias culturas de uma forma muito agressiva, né? Então daí quebrou aquele conhecimento de linhagem, coisa que é passada de pai para filho, do ancião para o mais novo. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Então isso aí é algo que a gente tem que voltar a olhar e reconstruir para entender o que é essa raiz brasileira, assim, né? O que é você ter um sangue que é misturado do europeu explorador com o preto africano que era explorado, com o índio que foi invadido. É o DNA do Brasil, né? Então isso Sim. daí, tudo que compõe a gente vem dessas linhagens todas. Aí essa história também está viva com a gente, que é o que a gente vê hoje nas ruas, né? Ainda preto sendo assassinado, torturado por policiais, por outros setores da sociedade. Mas 100 anos atrás, era normal ter escravo aqui no Brasil. Eu estou aqui em Itajubá, sul de Minas, teve escravo aqui até 1920. O sul de Minas foi o último lugar do Brasil a deixar de ter escravos, né? Mesmo depois da abolição. Então, a gente for ver, são poucas gerações, né? Então ainda tem um histórico a ser digerido, entendido, né? Para entender o que é que a gente está formando em sociedade, né? E eu, assim, até o Ronaldo escreveu aí, né? Parabéns, precisamos de pessoas assim em Itajubá. E realmente, eu como uma itajubense, né, sou nascida aqui, então eu fico feliz também por você ter escolhido a minha terrinha para você poder nos ajudar aí a cuidar. Eu sei que o planeta precisa de mais pessoas como você, mas eu acho que é né, é uma sementinha mesmo. É, Você planta aqui, a gente já consegue passar para outras pessoas. É, essa live, né, que a gente faz é exatamente para poder orientar mesmo, hum, saber aonde que a gente pode procurar caso se a gente tenha alguma dúvida ou a quem recorrer. uhum. Né? Então, fico muito feliz mesmo, Bruno, por você estar aqui em Itajubá. Muito obrigada. É um prazer estar aqui mesmo. Ô, Bruno, então, ó, eu depois, se você quiser acrescentar mais sobre o seu projeto, sobre o Agrofloresta, fica à vontade, tá? O Instagram, ele permite a gente ficar 1 hora nesse bate-papo. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, vou começar a fazê-las. Caso você queira falar de mais alguma coisa que você não falou na sua apresentação, fique à vontade. Então, eu quero saber, Bruno, o que, que é sustentabilidade? Todo mundo fala de sustentabilidade, mas o que, que é exatamente? Tá. Sustentabilidade é um termo que tem sido usado até de uma forma incompleta. Porque quando a gente pelo menos eu assim, quando eu comecei assim a ter tipo acesso à escola, tá com 10, 12 anos, eu lembro muito que na televisão tinha propaganda de não jogar lixo nas estradas, do porcão da praia. Isso em 1990. E aí a gente já tá falando do Brasil já com mais tipo, já tava ali perto de 500 anos, e a gente ainda falando para não jogar lixo na rua. Aí depois, uns 20 anos atrás, começou a falar, separa o lixo. Metal, papel, vidro, não pega o problema pela raiz, só vai pegando soluções que dá a ilusão, a impressão de que você está resolvendo alguma coisa, você continuar consumindo. Mas a taxa de reciclagem no Brasil, ela é de 1,7%. Em cidades boas, chega a 3%. Então a gente, mesmo quem está reciclando, é uma fração muito pequena. Então a sustentabilidade é a gente entender primeiro que nós não somos seres que somos extraterrestres aqui na Terra, que está aqui só para usurpar dos recursos já prontos e achar que está tudo certo. Eu consumo, gero meu lixo, não é mais minha responsabilidade. Então a gente tem que começar a perceber que tudo o que a gente faz
é nossa responsabilidade também. A gente tem que tomar esse cuidado de passar a ser autor, né? Não deixar de ser assim, alguém que está só consumindo. Por exemplo, a pessoa se alimenta agora na pandemia, muito delivery, aí vem cheio de embalagens, da pessoa come, já gera aquele tantão de lixo, aí tá se coisas indevidas, consumindo muito produto químico, ainda gera muito lixo, não tem assim, o hábito de cozinhar para ela mesma. Tudo bem comprar, mas não você ser um dependente. O problema, a autossuficiência, ela vem quando você começa a cuidar do que você come. Aí se você pensar um pouco mais, você vai falar, tudo bem, eu vou começar a preparar minha comida. Eu posso aprender a cozinhar, posso fazer alguma coisa. Eu fui morar sozinho, eu tinha 18 anos, assim, né? Então, em casa eu ajudava minha mãe, sempre fiz coisas, mas você tá por conta totalmente, assim, de você fazer suas compras, fazer sua comida, tudo. É diferente, mas todo mundo é capaz de aprender. E aí falar que é velho não vai aprender, falar que é homem não sabe. É tudo desculpa. Quem quer desculpa acha um monte mesmo. Mas se dedicar a Sim. fazer, faz. Aí você pensando que você É, come, você vai querer falar, pô, talvez eu possa plantar um pouquinho. Tem um quintal aqui que tá tudo cimentado, mas arruma uma talhadeira, uma marreta, quebra, faz uma hortinha em casa para ter ali uma alface, rúcula, plantar uma mandioca. Dá para ter em casa. Aí você já vai ver, pô, comecei a consumir menos plástico. E aí você começou a ter mais resíduo orgânico. Aí você falou, também preciso de adubo para minha planta. Então, posso fazer uma composteira, começar a separar meu lixo, processar em casa. Então, daí a gente vai chegar na onde acontece a sustentabilidade, que é você escolher a não geração de lixo. Que reciclar é enxugar gelo. Você ainda está tentando resolver uma coisa que já gerou o problema. Não tá, a solução está em não gerar o resíduo, que vem para a parte de educação. Você tratar seu resíduo e ainda você escolher o que você vai consumir e consumir com consciência. Aí hoje a gente tem um exemplo absurdamente claro quanto a isso. O Brasil de quarentena já é o segundo país com mais mortes, com todas as ressalvas que se tem em meio a isso tudo, mas a população continua agindo de forma ignorante, onde afrouxou um pouco a quarentena, filas em shopping. Que é o quê? Não quer solução, tá caçando problema. Só quer falar, não, é o governo, é o político, são as empresas. É nada. É cada um que não está fazendo o que deveria fazer. Se as pessoas passam a ser responsáveis, falam, não, eu não preciso ir até lá, eu posso continuar numa rotina mais restrita, respeitar quem realmente precisa sair de casa, que tem gente que se não sair de manhã não janta à noite. Então, tem sim. profissionais que precisam ir para a rua mesmo. Eu, quando era criança, eu lembro do meu pai. Às vezes ele saía e ficava o dia inteiro fora, porque se ele não fizesse isso no outro dia, não ia ter o que almoçar. Então, tem situações que são críticas, e a gente tem que lembrar que é o Brasil. Um país com desigualdade absurda, que poucas pessoas no Brasil, dá menos de 5% da população do Brasil, é dono de 90% da terra brasileira. Então, a concentração de terra absurda. Aí, se for olhar para a história, vai ver que volta lá para trás, onde teve, na evolução do Brasil, as capitanias hereditárias. Passou a régua no Brasil, dividiu para algumas famílias, e isso não mudou até hoje. Se olha por região, você tem grupos que controlam economicamente, se é economicamente, e controla politicamente, educacionalmente, mídia. Então, a liberdade é conquistada, não é algo que você vai esperar alguém assinar um papel e falar você é livre. Isso é ilusão, não tem isso. Eu mesmo tive que fazer isso comigo e faço até hoje, porque eu cresci em favela, então para eu entender o que é esse cenário, eu vivi na pele, assim, né? Aí eu lá escapei de tiroteio, já fui confundido lá com traficante, o policial já tentou atirar em mim. Já aconteceu um monte de coisa, assim, que você entende a sociedade e fala, que coisa é essa, velho? Que é que tá Sim. acontecendo? Aí isso aí que é uma coisa que a gente tem que desenvolver, compaixão. Se a gente tem pessoas que vivem em certos privilégios, que eu esse termo também não concordo, porque eu acho que não é privilégio, é responsabilidade diferente. Se você vê um cego que vai atravessar a rua,
você auxiliá-lo a conduzi-lo para outra calçada em segurança, não é privilégio seu, é responsabilidade por você poder enxergar. Então, quem vem de uma elite, quem já teve acesso à educação, sabe o que é medicina, sabe o que é medicina preventiva, ela tem a responsabilidade de cuidar dos outros. Então, eu acho que o privilégio é desculpa furada. Não tem essa de... Eu não considero que exista privilégio. Que tem amigos meus que me falam, eu não tive o privilégio, fui privilegiado, não passei o que você passou. Você não passou, mas você teve condição de se desenvolver emocionalmente, financeiramente, com segurança, para ter saúde, e hoje você poder ser uma pessoa que pode cuidar de outras. Então, eu vejo como responsabilidade ter crescido num lugar mais seguro, com condições, isso faz com que você tenha mais responsabilidade de poder cuidar de outras pessoas. Porque lá onde eu cresci, eu vi amigos meus lá que era um barraco pequeno, talvez eram 2 cômodos assim, com um banheirinho, na beira do rio, e morava 12 pessoas. E o pai não sabia onde estava, tinha tempo, era bêbado ou foi preso. E a mãe lá tentando cuidar do jeito que estava. Vinha enchente, levava tudo. Vinha a polícia, sumia um filho. E aí, como é que... É complicado, assim, né? A situação do Brasil tem muito Brasil em um só, assim, né? Então, e aí isso daí acontece a desunião, né? Aí eu vejo que a gente tem que entender o que é esse contexto social, o que foi que aconteceu, o que a gente tem hoje, né? Para a partir daí começar a construir uma nação de verdade mesmo, assim, unida, que entendeu sua história, que decidiu parar de ser corrupta desde pequenas ações de desvios pequenos, que no fundo é o mesmo problema, que só muda aonde está atuando, né? Se alguém que é corrupto num trânsito, se alguém que é corrupto roubando respirador para quem está na UTI da Covid, igual a gente está vendo que está acontecendo. São coisas insanas, né? Mas mostra qual que é o perfil dessa mente dominante que conduziu o Brasil por todo esse tempo. Tem outro fator que é interessante, que é o tempo do Brasil, né? Que é do tempo que a gente tem de história. Eu, quando criança, estava falando com a minha companheira que eu não gostava de estudar história, porque eu achava que era mentira, de tratar assim, os portugueses como colonizadores que descobriram o Brasil. Pela origem do meu povo de preto e índio, eu vejo isso como invasores, sequestradores, estrupadores, que vieram para cá para destruir a terra, assim, né? Então, aí a gente tem que ver, o tempo que o Brasil existe, 80% do tempo foi trabalho escravo. Dá mais de 80%, dá uns 82%, 83% do tempo de história do Brasil foi com trabalho escravo. Então aí se é trabalho escravo, violência contra a mulher era absurda, era natural de acontecer. Então aí a gente vai vendo que o nível de ignorância é muito grande. E isso tem que ser rapidamente assim, decomposto, porque o planeta já chegou numa situação crítica. A sustentabilidade, a gente já não tem mais ela. Tem um critério que chama sobrecarga dos recursos da Terra, que é o tanto que a Terra cresce em um ano, a gente tem algum recurso para consumir. E aí a gente consome totalmente esse recurso e mais uma cota do ano seguinte. Então já tem mais de 10 anos que a Terra já entrou em estado predatório. E aí nisso entrou para a 6ª era de extinção em massa. A gente está com uma espécie passando por uma pandemia global que está na 6ª era de extinção em massa, que já tem estudo que mostra que até 2030 mais da metade do mundo não vai ter acesso à água. E a gente ainda está discutindo por que um policial mata um preto. Por que a gente vai desconsiderar alguém pela opção sexual dela. Aí por que a gente ainda não vai ter tratamento de esgoto em casas? Tem cidades hoje que é 100% esgoto vai direto para a água, não é tratada. E outra cidade vai beber o esgoto da cidade anterior. São coisas confusas demais, assim, né? É isso que eu vejo como insustentável. A sustentabilidade. Inclusive, isso eu ia te perguntar. Você entrou em 2 perguntas que eu ia fazer aqui, e eu queria só ver se você quer acrescentar mais alguma coisa. Porque eu perguntei sobre a sustentabilidade
E a segunda seria o que gerou a insustentabilidade, que era o que você estava falando, né? De falta de consciência das pessoas, de ignorância por parte de muitas pessoas. E também você entrou na parte, na outra pergunta, que era o que era essa sexta era de extinção em massa. Né? Então, eu acho que o que você falou pegou bastante essas três questões aí. Você queria acrescentar mais alguma coisa que eu tenha te cortado? Porque eu achei que você já pegou bem os três pontos aí. Foi sim. Aí, quanto a isso... Muito bom. A Regina Siqueira aqui colocou, como disse o filósofo alemão, a terra devastada cresce, né? Então, é bem interessante isso, que você falou desse crescimento, né, da terra. Então, é bem interessante. Agora, mudando um pouco aí para outra pergunta minha, eu queria saber o que o nosso descuido com o meio ambiente tem a ver com a origem e a transmissão da Covid-19 para nós humanos. Essa é uma pergunta que houve muita assim, fake news em cima disso, assim, de pessoas usando opinião diferente de ciência. Você se formar cientista, foram pelo menos 20 anos de estudo para você estar sempre ali estudando, se formando. Então você cria uma opinião técnica baseada em cima de estudos feitos por universidades competentes, universidades públicas, institutos de pesquisas, que demonstraram que aquilo é um fato, é um mecanismo, né? E aí a opinião é igual ao papo de boteco, assim, né? A pessoa bebe uma cerveja e aí vira já filósofo, sabe de tudo, mas ciência é diferente de opinião. Então, a ciência já mostrou que com o avanço do desmatamento, destruição de habitats, a gente está fazendo com que novas doenças surjam. Uma das causas também é do surgimento de superbactérias, que é diferente do vírus. Superbactérias, elas acontecem também pelo excesso de uso de antibiótico. Até poucos anos atrás, era liberado comprar antibiótico em farmácia. A pessoa tinha uma dor de garganta e comprava antibiótico. E aí, o resíduo vai para a urina. A urina vai para o rio. E outra pessoa vai beber isso em outra cidade. Então, daí começa a ficar ambientes com muito antibiótico. Isso também vem da pecuária. A pecuária usa muito antibiótico, assim, quem cria gado, frango, usa antibiótico. Então, a água está ficando com esse resíduo. Então, você vai criando ali naquele ambiente superbactérias, que são as que não morrem com antibiótico. Então, essa é uma forma de proliferação. Outra é esgoto. A gente tem aqui, poucas cidades no Brasil têm tratamento de esgoto adequado. E junto com isso é a disposição de lixo, que é onde tem os aterros, né? Os bons são os aterros, mas mesmo isso existem poucos. Então, onde não tem o aterro e o lixo orgânico vai para o solo, ele forma aquele chorume que contamina a água. Que aí isso gera, no Brasil, de cada 10 crianças que nascem, 3 morrem. E das 3 que morreu, 70% é por contaminação com água, por diarreia. Então, essa é uma das maiores causas de mortalidade infantil no Brasil. Contaminação da água. E aí o Covid foi publicado que veio a partir de consumo de carne de morcego, assim, de animais silvestres. E isso acontece em muito lugar. Então, daí a gente tem essa prática, né, do homem invadir a natureza sem pensar nas consequências do que está causando. E aí a gente teve um teste pequeno. Eu digo pequeno, não é subestimando o que está acontecendo com a Covid. É só usando estatística e probabilidade para o caos que vai acontecer com o aquecimento global. Bactérias e vírus ficam congeladas por milhões de anos. Então a gente está descongelando camadas polares, né? As calotas polares. Imagina o que vai sair de vírus e bactérias novas com o derretimento de áreas que eram gelo permanente. Então a gente está liberando para a atmosfera e para o círculo, né, da Terra, para a nossa biosfera, vírus e bactérias que estavam congelados há milhões de anos. E não se sabe o que pode sair disso.
a gente já viu que um vírus específico já parou o planeta por meses e matou muita gente, destruiu muitas famílias. Com o aquecimento global, isso vai ter sido só um treino pequeno frente ao que pode acontecer. Isso a gente está falando de 5 anos. É pouquíssimo tempo. Assim, não tem... Então, o que a gente passa no Brasil de avanço de desmatamento, tudo isso, a gente destruindo biomas naturais para fazer residências, impermeabilizando cidades, usando rios como cursos de esgoto, sendo que isso poderia ser tratado no local que é produzido. Em uma casa pequena, se fizer um tratamento de esgoto usando técnica de permacultura, chama bacia de evapotranspiração, que usa banana mesmo para evaporar a água e faz compostagem seca das fezes. Isso ocupa uma área pequena, se tiver 7 metros quadrados, você faz. Então são soluções que poderiam ser resolvidas in situ, assim, no local que é produzido. O resíduo já ser tratado, mas acaba gerando esses problemas, né? A nossa espécie, o nosso corpo humano, ele é muito forte. Só que ele vive sob ataque, né? Igual, a gente consome um alimento que é cheio de agrotóxico e veneno. Então o teu corpo já não está com a saúde plena. Aí você bebe uma água que está cheia de flúor, de cloro. Aí a pessoa consome alimento que é cheio de açúcar. Então o corpo está num processo constante, assim, de estar tentando falar, não, vou seguir, vou fortalecer. Mas vem mais ataque, e aí o nosso sistema imunológico acaba que não aguenta, assim, né? Mas isso tudo tem a ver com o grau de contaminação e poluição que o planeta está. E isso mostra que a gente tem que tomar um cuidado extremo de mudança de hábitos, que não é achar que vai esperar tal político fazer, tal empresa fazer. Isso é mentira, não é o caminho. A mudança vem a partir das pessoas. Muda as pessoas, muda a sociedade. Sim. E assim, pensando agora, ô Bruno, nas queimadas, né? As queimadas das florestas nativas, elas aumentaram no Brasil nos últimos anos. Quais os motivos disso? O que você fala sobre isso? Eu acho que essa parte do aumento foi também algo assim que aconteceu, já ganhou mais proporção, mas é algo que já acontecia. É algo que é feito desde 1500 no Brasil. A gente já extinguiu a caatinga e o cerrado, quase não existe mais. O cerrado foi queimado para fazer carvão, né? A gente usou lá muito para isso. A floresta atlântica foi destruída 97%. Sobrou 3%, de 3 a 5%. Então a gente não tem mais quase nada dela. E até poucos anos atrás tinham incentivos de órgãos do governo que era para desmatar, para abrir para gado, abrir para pecuária. Aí a gente pegar a evolução do Brasil foi isso. Tirou madeira, foi a época do pau-brasil. Aí veio mineração. Os biomas. E a queimada foi sempre acontecendo, que era o mecanismo de manter o pasto limpo, que esse é um conceito muito louco também, os antigos chamam um morro assim que está todo gramado, só com capim, de morro limpo. Isso é um absurdo para um local que tem floresta tropical. Floresta tropical, ela já tem um mecanismo da biodiversidade. São muitas espécies no mesmo local para sustentar a vida. O nosso continente ele subiu em cima de areia, né? O nosso solo ele era arenoso, igual é na África. Depois que separou a Pangeia, né? Aí teve a separação e subiu a Cordilheira dos Andes. Aí nos Andes começou a descer minerais, começou a formar precipitação de água. A nossa vida formou a partir dos Andes e vindo da Amazônia. Então aí que a gente teve o mecanismo da vida surgindo aqui. E a biodiversidade é um recurso da floresta. Não dá para ter monocultura no Brasil. A gente olhar assim aquelas monoculturas de eucalipto, aí o cara vai usar muito veneno, muito adubo químico,
porque está indo contra a natureza. Ela não, aqui no Brasil não é lugar de monocultura. Se tem uma plantação gigantesca de soja, é lógico que você vai degradar o solo, vai acabar com a absorção de água, vai perder a camada superficial de micro-organismos vivos, por causa do veneno que é colocado. Aí você vai criando um lugar gigantesco. Se faltou um insumo, faltou alguma coisa, morre tudo. Não é igual uma floresta, que você tem vários seres se suportando, né? As árvores se comunicam entre elas, já tem pesquisa que comprova isso. Então você tem uma árvore adulta, ela manda nutriente para árvores menores, e elas fazem isso através dos fungos no solo, que eles formam uma rede neural que transporta nutriente, transporta informação. E ali está absorvendo água, né? Aquela camada de matéria orgânica que chega a dar 1 metro assim, de matéria orgânica. Ali que vai cair a água, vai ser absorvida, vai ter o processo de alimentar as raízes e alimentar a nascente de rio, que é o lençol freático. Se tira a floresta, acabou a resiliência do lugar. Aí vai tender a um deserto. Quem tiver curiosidade, entra depois no Google Earth, entra na sua cidade ou vai para algum lugar mais afastado e vai tirando o zoom para ver. Você vai ver que o quanto de áreas laranjas e amarelas que aparecem. Eu só vou ter que conectar a bateria aqui. Tá. Já deu, já. Eu já vou fazendo a próxima pergunta para você. Ah, você estava falando do Google para tirar as fotos. O Isso. que é mais? É, para a pessoa dar uma volta assim pelo Google Earth, usar o satélite para olhar onde estão os desmatamentos. É muito chocante olhar isso. Você vai ver que onde tem área Não. verde, você vai ver plantação de eucalipto. E a maioria vai estar aquelas áreas laranjas e amareladas, que é o lugar que está desertificando, gente. Então a gente ter água hoje é milagre. Isso aí é algo que é verdade. Bruno, fala pra gente quais os impactos da pecuária ostensiva no nosso meio ambiente. Uhum. O impacto da pecuária é muito além da carne. Aí primeiro é que a ostensiva, como a gente já falou aqui, pouca gente é dona de muita terra, então essa pessoa vai soltar o gado em fazendas gigantescas. Você pode andar, às vezes, da fazenda 2, 3 horas de carro, que é a mesma fazenda, e aí ele vai soltar o gado para se alimentar. Então ele não tem um cuidado assim, de ter um lugar com manejo, então é uma preocupação mais financeira em produção. Então o gado já usa uma área gigantesca. Aí outro problema é a parte do alimento. Então a gente tem milho que é plantado e soja que é para fazer ração para o gado. Então aí a gente já pegou os 3 pontos maiores da agropecuária brasileira, né? Milho, soja e o gado. São o grande negócio assim, do agronegócio, são esses 3 produtos, além de outros, né? Mas esses são 3 muito grandes. Que é para alimentar um item, que é olhando assim, um produto carne, né? Não um animal, que num processo desse o ser não é considerado, né? É um produto mesmo, da forma que é feita, para ser exportado. Então a gente está usando o recurso principal do Brasil, que é o solo, com o gado. Vai detonar o solo, que ele come demais, pisoteia a nascente, compacta o solo, vai estar em áreas que é de preservação, igual o nosso Cerrado e a Amazônia, Pantanal. São áreas que são de preservação e de ciclo de água, não tem como achar que isso não acontece. E aí entra também a parte do conceito cultural, que a pessoa tem que comer carne todo dia. Como se não tem a carne, não tem a mistura, não é um almoço. Mas o nosso corpo leva 4 dias para digerir 100 gramas de carne. Então, não precisa comer todo dia. E aí a gente tem fontes de proteína em vários outros alimentos. Nos vegetais, leguminosas, cogumelos. Tem muita coisa que tem proteína. Então aí a gente vê que a alimentação vegetariana já é algo que é um avanço incrível, né, para esse cenário. Só de uma simples mudança alimentar de uma população, você muda o que a indústria tem que produzir. Por que vai produzir carne de gado se a pessoa quer comer brócolis, quer comer feijão, quer comer grão de bico? Não vai ter sentido.
Mesmo se ela for consumir carne, se ela descobrir que ela não precisa comer todo dia, já é uma evolução também. Você já reduz o Sim. consumo em 5 vezes. Então, a parte do E o que você gado, falou, o pode que falar. você falou é interessante, que a minha mãe, a minha avó, elas sempre falaram isso, né? Ah, se não tiver, eu como carne todo dia, porque se não tiver carne, não tem mistura. Foi exatamente isso. Mas isso, se a sua avó e a minha avó falam a mesma coisa, é porque elas ouviram alguém contar isso pra elas. Aí quem fala isso é a mídia, né? Sim. Igual muitos pais dão refrigerante assim para crianças porque acha que é saudável, porque viu passar na televisão que é saúde, refrescante, mas não fala que enquanto teu filho tomou um copo de refrigerante, o corpo dele vai ficar com mais ácido, e enquanto isso vai estar matando células do corpo dele, até ele equilibrar o pH de novo, um copo de refrigerante, para ser neutralizado, precisa de 20 copos de água. Enquanto seu corpo está ácido, você está ali matando células novas, o teu corpo está ali num estado complicado. Aí não ia dar açúcar para a criança, não ia comprar bolacha, um monte de coisa, e a gente ia mudar o hábito. Você vê, ó, eu estou envenenando meu filho. Tem um documentário muito bom que chama Muito Além do Peso, um documentário brasileiro, que aí fala bastante disso, de como que esse mercado, essa indústria, acaba assim se aproveitando assim, né, de recursos de mídia para desenvolver públicos consumidores. Então daí a gente vai criar público para pagar convênio médico, público para depender de tais medicamentos. Tudo isso existe. Se é um mercado que está pensando no lucro, não está pensando no bem-estar da pessoa. Então, por isso que eu falo que a independência ela é conquistada a partir da busca pelo conhecimento e da execução, né? Da pessoa ir fazendo e aos poucos ir galgando assim, né? Para conquistar uma certa liberdade, né? Bruno, eu vou deixar essa pergunta esse assunto do Ronaldo. Depois dessas duas eu faço, tá? O que que podemos fazer, então, para regenerar o nosso planeta? E quais as dicas você pode nos dar em relação à escolha de produtos e embalagens que valorizam mais a sustentabilidade? Eu juntei duas perguntas numa, por conta do tempo mesmo, e vou deixar aí para depois você poder falar um pouco com o Ronaldo sobre essa pegada de carbono. Uhum. Então, a parte de consumo nossa, ela tem que ser revisada de uma forma bem ampla. Primeiro, eu sugiro que a pessoa pare de acreditar no que ela ouve dos outros, ou do que escuta da televisão, do que recebe no WhatsApp. Isso não é fonte de literatura, né? Então a gente tem livros, tem bibliotecas online que estão disponíveis online. Então a pessoa pode buscar informação para começar a compreender mesmo o que acontece. Tem vários médicos, tem canais no YouTube. Tem que entender o que o corpo precisa, quanta água que você tem que beber por dia, quanto sol que você tem que tomar, o que é o alimento que vira açúcar imediato no teu corpo, e aí você está contaminando teu sangue, né? Acumulando gordura, perdendo força, porque teu corpo está lerdo, assim, né? Tá no processo digestivo pesado, assim, né? Então a gente tem que. Primeiro eu acho que é se informar e buscar. Aí não é coisa que você precisa pagar um profissional, óbvio, que se tiver condição, vai ter uma assessoria muito melhor, mas para sair do escuro, dá para ir buscando informação por conta, assim, né? E aí sair da negligência, né? De você trazer para o seu cotidiano essas ações e mostrar como que a gente pode ir mudando. Então daí a pessoa comprar mais fruta, você vai no mercado, tem às vezes um coco seco embalado com plástico e isopor. Que embalagem é melhor que a do coco, né? Já veio lá bem embaladinho pela própria casca da fruta. Então daí a gente levar uma sacola, um bag para o mercado, você comprar produtos sem plástico, e aí melhora, aí vai vindo gradual, né? É bem normal isso acontecer. Que aí depois a pessoa vai querer já começar a fazer uma compostagem em casa para tratar os resíduos. Esse é um dado que é importante, Kim. 60% do lixo das cidades, ele é matéria orgânica.
Então, se faz uma compostagem em casa, diminui mais da metade da produção de lixo de uma cidade. Uma cidade assim de 100 mil habitantes produz 200 toneladas de lixo por dia. Então a gente teria que Nossa, ter, muita coisa. Se tem compostagem em casa, você já ia reduzir pela metade esse volume. E a pessoa ainda ia usar a terrinha dela para fazer uma hortinha em casa, plantar. Então daí a gente vê essa mudança de hábitos, né? Ela vai começar a entender mais, cozinhar em casa, voltar a ter mais esse hábito de fazer, né? Não de ser consumidor. O fazer é importante. E aí a gente vai vendo que com esse próprio estudo e essa mudança de rotina, a gente vai criando hábitos melhores e vai começar a atingir soluções que são assim acessíveis, né? Não é coisa muito complicada. Na literatura tem muita coisa. Aí agrofloresta e permacultura são duas coisas importantíssimas. A agrofloresta que visa a recuperação de biomas e recuperação do solo. Que aí a gente pegar uma área que está degradada, que no estado de São Paulo, assim, Minas, tem muita área, porque a pecuária assim, e a lavoura foi avançando para o Pantanal, para a Amazônia, para pegar solo virgem, que é solo que tem nutriente, e largou solo compactado, argiloso, para trás. Então a gente pode pegar essas áreas e recuperar, fazer compostagem, trabalhar com agrofloresta, formar solo, recuperar as nascentes, fazer pomar urbano, onde tem mata ciliar, plantar pé de fruta, plantar banana, mandioca, mamão. Tem que plantar em todo canto. Não tem essa de ter fome. Assim, a fome, ela é cultural. Ela é algo que é cultural. Se a gente muda a cultura, acaba a fome. Então, eu acho que essas mudanças têm que acontecer por cada indivíduo e buscando o que é o melhor para você naquele momento. E esse melhor vai ser sempre expansivo. Então, você vai estar num crescimento constante. bacana. E Bruno, e o nosso país, ele é muito rico, né? É, Então, cabe às pessoas terem consciência mesmo é. para poder usar de uma maneira positiva, uma maneira boa aí, vamos dizer assim, para poder tirar o melhor que ele tem para nos oferecer. Olha a nossa riqueza aqui, ó. Né? Esse Olha que é o ouro belezinha. da terra. Para os nativos americanos, o ouro é o milho que nasce, né? A força da planta, né? E aqui eu trouxe a semente para mostrar, que é o milho crioulo. Uma sementinha que tem Ah, milhões de anos, que o DNA dela combina com todos os seres do planeta. Se eu comer, eu não vou ter câncer, desenvolver câncer por isso. Então a gente tem as sementes nossas nativas que são muito fortes. E é a olha, sabedoria do planeta que está dentro da semente, né? Que vai fazer germinar uma planta forte e que ela tem essa consciência integrada com todos os outros seres. Quando a gente faz alguma coisa com desejo econômico, isso não acontece. Aí, esse daqui que eu acho que é dos ditados assim indígenas, né? Que o ouro da terra é essa semente aqui, ó. É o milho. olha, Tem até a parábola do muito legal. semeador, né? Que ela fala, quando a semente cai no solo fértil, produz 1000 vezes mais do que se caísse na pedra, que ia morrer, ou no espinho que ela não ia morrer também. Mas no solo fértil, uma semente dessa aqui vira 200. Então Olha, a bacana. gente tem como cultivar, tem terra, sabe como recuperar, e aí a gente precisa ter essa consciência de fazer mesmo, de saber que o pequeno é o fundamental. Não acabar com essas separações de cor, de opção sexual, tudo isso é loucura. Somos uma espécie, cada um tem suas particularidades e unidas por serem humanos, né? E somos uma das espécies que vive aqui no planeta. Então, isso que a gente tem que trabalhar para passar a ser isso, né? Se tornar humano, porque hoje eu conheci poucos seres humanos aqui na Terra ainda. A gente vê coisas aí que parecem, mas... Então, depois que a gente se tornar humanos, aí a gente vai conseguir assim reintegrar com o planeta. Aí vem vários processos que Jesus, que Buda, que os preto velho ensina, é a gente amar um ao outro, amar o próximo. Aí eu não entendo assim como tem tanta gente que diz que seguir Cristo e não entende o que é o próximo. O próximo não é o outro que está falando a mesma coisa que eu. O próximo é todo ser humano,
é todo animal, todo inseto, toda árvore. Reconhecer o outro ser como algo divino também, né? Igual nós somos. Aí isso é algo que é Bruno, conquistado. você pode, você desculpa eu cortar você aí, que é muito interessante mesmo, que a gente leva para todas as religiões e apegos de cada um aí, né? Cada um vai da sua posição, mas eu queria que você respondesse para o Ronaldo, antes que o Instagram nos corte aqui, que ele é mal educado. Você poderia falar para ele um pouquinho para a gente sobre essa pegada de carbono, que eu não sei o que, que é, Né? então eu também estou curiosa para ouvir sua explicação. Né? A pegada de carbono é mais ou menos a gente pensar no custo de energia embutido nas coisas. Por exemplo, para eu ir com o meu carro até uma padaria, eu vou estar usando um carro que ele é feito a partir de minério de ferro, aí tem toda a estrutura do carro que é pesada, e eu vou usar combustível fóssil para alguma coisa que eu poderia ir de bicicleta ou a pé. Então, aí é o quanto de carbono, de energia, a gente pensar em energia nesse processo. Quanto menos energia você consome, mais sustentável você é. Quanto mais energia você está consumindo, você é um ser que está acabando sendo predatório. Então, a pegada de carbono, ela tem a ver com tudo que você consome, né, de alimentos, água, moradia, combustível. Tudo isso houve uma energia necessária para produzir aquilo. E essa energia está vinculada com carbono. Então, quanto menor for as pegadas de carbono, né, a quantidade de energia que você consome, você vai ter um impacto menor. E a melhor coisa é você reduzir esse impacto, reduzir consumo e ainda fixar carbono. Que a gente tem que usar a tecnologia incrível destas aqui, ó, das sementes. Isso aqui é uma semente de jatobá, uma árvore brasileira fortíssima. A gente plantando uma semente dessa, a gente vai fixar toneladas de carbono. Vai tirar o CO2 do ar, a planta usa isso para fazer a fotossíntese, gerar energia para ela e vai tirar o CO2 do ar. Então a gente reduz também a pegada ecológica plantando árvores. Aquela história que fala plantar uma árvore e ter um filho, esse daí já escreveu a sentença de morte de vários outros. Tem que plantar umas 1000 árvores por ano. Para um filho, né, Bruno? Fica filho, adota 2. Nossa, mas é lindo demais, né? Essa questão da vida, né? De sementes, de frutos, muito lindo mesmo. É muita vida. E assim, o quanto isso é importante nas nossas vidas, principalmente até pela questão, olha, essa semente, olha, eu não conheço. Abacate. Tá uma tampinha, Nossa. sementinha de abacate fica. Eu tenho uma aqui que estava na água e agora eu plantei. Essa aqui Muito legal. é ataque verde depois. Plantar por aí. Legal. Eu fiz isso numa caminhada que nós fizemos até Delfim. Nós plantamos um abacate na estrada. Legal. A gente pediu a permissão para o dono do lote lá. A gente foi, plantou, a coisa mais linda. A gente tem que voltar para ver se está lá firmando. Ó, o Ronaldo está agradecendo e eu acho que dá tempo de fazer mais uma perguntinha aí. Olha lá, Bruno, suas sementes de amendoim estão garantidas. O dono é parceiro, trabalha com agrofloresta também. E essa é outra coisa ótima da gente fazer trocas, né? Ele tem semente de amendoim crioulo lá, que é muda nativa também. Aí a gente vai fazendo essas trocas, né? Isso, na agrofloresta a gente trabalha muito com mutirão, que isso é a parte de desenvolvimento de comunidades. Que a partir igual eu falei, a família da minha mãe passava fome por não saber como cuidar. Por ter vindo a partir de trabalho escravo. Mas daí se a gente ensina as pessoas a cultivar, a mostrar que todo local público, ele é de uso público e das pessoas, então para que eu preciso ter uma praça com gramado gigantesco? Vai plantar abacate, mamão, manga, plantar mandioca, tem que ter comida. Esse conceito de jardim europeu, deixa lá na Europa. Não precisa usar aqui pro Brasil. Então a gente tem que plantar comida mesmo.
Isso aí é a forma que a gente tem de ser evolucionário, né? Nem revolução. O revolver está no mesmo, né? A gente tem que sair dessa bolha. Tem que ir para outro nível de consciência para criar soluções reais e que incluam todos os seres. Não o meu semelhante que eu seleciono com pouco critério, assim, né? Uma coisa ainda bem obscura. Bruna, é lindo ver você falar o carinho que você tem, o amor que você tem por tudo que você faz. É muito bacana. Ó, eu tenho ainda 3 perguntas, mas não vai dar tempo. Então, eu vou fazer as 3. Você dá uma resumidona aí pra gente, por favor? Então, Beleza. eu queria saber, o uso do etanol para abastecer automóveis causa menos impacto ambiental do que gasolina e outros derivados do petróleo? Sim ou não? Sim, sim. Ela está no ciclo verde, a planta fixa carbono para crescer. Então, sim. Mas tem melhores. Tem? E qual seria? Hidrogênio e luz solar. Andar de bicicleta. Bicicleta, hidrogênio e luz solar. Legal. Quais dicas de soluções para as áreas urbanas e rurais que você pode nos dar? Eu acho que é a mesma para as duas. Respeitar primeiro o ciclo da água. Então a gente tem que tirar a impermeabilização do solo. Na cidade é o concreto e o asfalto, e na roça é o pasto só com braquiária. A braquiária ela é impermeabilizante, não deixa a água infiltrar. Então quem tem pasto com braquiária não está alimentando o nascente. A água só está rodando pela superfície, igual um tobogã, um toboágua, e indo embora, levando nutriente. E na cidade é a mesma coisa. Dá enchente. Então tem que quebrar quintal, tem que voltar a liberar curso dos rios. Os rios são sinuosos. Se pegar igual a marginal Tietê, que transformou um rio sinuoso numa reta, é óbvio que ele vai alagar. Então, aí não dá para ir contra a natureza. Então, a gente tem que usar o que é o planeta e nos ajustar dentro disso. Não é que inventar algo novo, mas se ajustar a uma tecnologia que tem 4,5 bilhões de anos. É a idade da Terra. É um ser vivo que tem 4,5 bilhões de anos. Não é uma espécie que há pouco tempo ganhou tecnologia que vai conseguir se impor e criar coisas. A gente tem que estar em sinergia, né? Com certeza. E a última, eu já quero aproveitar para te agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite, por ter respondido, por ter sido tão minucioso nas suas respostas. Foi maravilhoso você trazer aí um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Tenho certeza que já abriu luzes aí na cabeça, na minha pelo menos, já abriu algumas aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo. E o Instagram vai cortar, mas vai ficar a sua mensagem aí. Ah, a mensagem que eu queria deixar só pra gente tomar coragem, né? Agora, amor, tem muita gente sofrendo, muita coisa acontecendo, e é hora de desenvolver compaixão, acabar com os pensamentos antigos, se libertar do que é velho e confiar que a mudança sempre vem mesmo. Aí eu vou aproveitar para deixar aqui uma música dos meus antepassados. Isso aqui é uma flauta Olha! feita de bambu. Ah, que lindo, Bruno! Por mim, eu ficaria aqui até amanhã conversando, ouvindo, aprendendo. Eu acho que Itajubá precisa mesmo de pessoas como você. O nosso papel de reciclar ou até de separar lixo ainda é muito pequeno. Talvez fique aí mais um trabalho para a gente em conjunto poder trabalhar. É, Seja bem-vindo aonde eu estiver. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, viu? Gratidão.
Valeu, pessoal, que assistiu também. Vamos mandar ver que tá na nossa responsabilidade agora. E a gente consegue.